com as nossas reflexões, todos nós com as nossas reflexões individuais, em grupo, né? Estamos com um belo horizonte pela frente, estamos animados para que nós possamos aí dar continuidade a esse trabalho. Então, em nome de toda a comissão técnica aqui, a nossa satisfação e a nossa empolgação de iniciar esse novo ciclo. E para que vocês possam entender um pouquinho sobre esse novo ciclo, eu gostaria de passar para vocês a ideia que a comissão técnica que nós estamos tendo de convocação, porque quando se olha 4 anos e meio de um novo ciclo, nos aparecem muitas datas, muitos jogos, muitas observações, e nós dividimos esse novo ciclo de 4 anos e meio em 3 fases, para que os senhores possam estar acompanhando. A primeira fase, nós consideramos ela como curto prazo, a segunda fase, médio prazo, e a terceira fase, longo prazo. O que seria o curto prazo? Nós entendemos que o curto prazo, as convocações terão uma característica como uma observação, um leque maior de observação, para que nós possamos potencializar nossa equipe para a Copa América. O curto prazo caracterizo até o final de janeiro, ou seja, são 6 jogos e 3 convocações. Então, esse será o ciclo do curto prazo. O que nós consideramos o médio prazo? O médio prazo nós caracterizamos do final de dezembro até o final da Copa América. Teremos uma característica também de convocação, já com o intuito de menos observações e mais foco já a Copa América. E, consequentemente, o longo prazo no término da Copa América em diante, a gente considera já um longo prazo. O que eu quero explicar para vocês, para que vocês possam ter ideia? Todo ciclo de curto, médio e longo prazo, nós vamos ter uma característica de convocação. Então, para que vocês, agora, na lista que o professor vai passar a vocês vão entender bem essa característica que vai ser apresentada. Uma novidade também que vai ser apresentado a todos vocês, vamos ter um atleta da Sub-20 convocado para a equipe principal. Depois podemos aprofundar um pouco mais, o professor pode aprofundar um pouco mais sobre essa ideia, caso vocês tenham alguma dúvida. Nós liberamos hoje o Ederson, que estava na lista do Tite, por um motivo pessoal, então ele estaria na lista, mas está liberado, então está fora da nossa lista dos convocados. A pedido do Vini também, já vou anunciar as próximas convocações que nós temos, como vai estar muito próximas uma das outras, né, as nossas datas. Então, nossa próxima convocação será dia 21 de setembro, e a última convocação desse microciclo que eu passei para vocês, do curto prazo, será dia 26 de outubro, para que vocês já possam também se organizar. Bom, nosso chefe de delegação que vai estar conosco é o presidente Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, vai estar comandando a nossa delegação nesses jogos. E como acredito que nós temos bastante assuntos para tratar, vou pedir a autorização do Vini também, porque ele sempre passa para que vocês não façam uma pergunta em 2. Eu acho que por esse motivo que nós temos um novo ciclo, vários assuntos para tratar, então fiquem à vontade para perguntar. Se precisar que nós ficamos aqui um pouco mais tempo na coletiva, viu, Vini? Vou pedir para você que nós possamos ficar, porque acho que são assuntos importantes. Fiquem à vontade, que a gente tenha uma bela coletiva aí, para que vocês possam sair daqui também com todas as informações necessárias. E passo a palavra agora ao professor para ele possa fazer a lista. Bom dia. Reitero aquilo que o Edu colocou agora. Se nós colocamos, e eu lembro que perfeitamente da primeira vez que eu vim aqui, eu falei bastante em transparência, que vocês perguntem tudo aquilo que vocês querem a respeito de qualquer assunto. Compete a mim, compete à comissão técnica externar e passar a vocês. Como foi a primeira oportunidade pós-Copa do Mundo, naquele momento que ele foi de entrevista oficial, é a primeira vez que eu estou publicamente. Então, façam as perguntas que vocês entenderem ser importantes. É minha atribuição profissional
e minha conduta pessoal, falar e responder. Desculpa, professor. Só tem um detalhe que eu acho que é importante também eu salientar aqui. Nós tivemos nessa característica dessa convocação uma preocupação também com os clubes que estão jogando no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Por esse motivo, conversando com o professor, nós fizemos a seguinte análise. Nós iremos convocar apenas um atleta por clube do Brasil. Existiu a possibilidade, ou a discussão, no caso, de convocar 2 atletas por estar se destacando no Brasil. Então, por esse motivo, por a preocupação de ajudar, entre aspas, os clubes brasileiros, nós decidimos convocar apenas um atleta por clube. Então, informação para que vocês possam também estar perguntando, caso necessário. Convocação: Alisson, Liverpool; Hugo, Flamengo; Neto, Valência, os goleiros. Defensores: Alexandro, Juventus; Dedé, Cruzeiro; Fabinho, Liverpool; Fagner, Corinthians; Felipe, Porto; Felipe Luiz, Atlético de Madrid; Marquinhos, PSG; Thiago, PSG. Meio-campistas: Andreas Pereira, Manchester United; Arthur, Barcelona; Casemiro, Real Madrid; Fred, Manchester United; Lucas Paquetá, Flamengo; Felipe Coutinho, Barcelona; Renato Augusto, Beijing. Atacantes: Douglas Costa, Juventus; Everton, Grêmio; Firmino, Liverpool; Neymar, PSG; Pedro, Fluminense; William, Chelsea. Então, essa é a lista para os próximos amistosos da seleção brasileira. Trípoli e o Greg entregando. Em torno de 2, 3 minutos a gente inicia a coletiva de imprensa. Tá certo. Hoje, valendo 2 perguntas em uma. Aí, tá aí, portanto, a lista anunciada da seleção brasileira, naquilo que a gente falava, né, Abel? Alguns jogadores preservados e alguns nomes ausentes, né? E justamente o exemplo que você deu no fim aí. Gabriel Jesus, pelo menos nesse início, nessa primeira convocação pós-Copa, tá fora da lista do Tite. Exatamente. E aí a gente vê, até pelo surgimento do Pedro também, né? Ele chamou o Pedro, chamou o Everton, o Tite, o Everton do Grêmio. O Tite tem observado muitos jogos aqui do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e acabou chamando o Everton do Grêmio, que está em grande fase e, de repente, em cima do que a Lívia falou, preservando pelo menos o Gabriel Jesus. Que eu tenho certeza que o Gabriel Jesus não vai sair do raio de ação ou de visão do Tite da seleção brasileira. Ele vai voltar a ser convocado, mas pelo menos nessa primeira convocação, o Gabriel Jesus de fora, eu tenho certeza que vão surgir perguntas aí sobre o Gabriel Jesus para o Tite falar sobre isso, né? Isso. Agora, entre aqueles que estavam em stand-by na lista do Tite para a Copa do Mundo, entre Dudu, Paquetá, o Dedé do Cruzeiro, que eu cometi, está presente. Vamos com o técnico que ele serve de aprendizado. E essa é a situação. Primeiro, eu sou um profissional incompleto, um ser humano incompleto, e eu quero buscar sempre o crescimento. O Mundial te dá alguns aspectos importantes. Em termos táticos, a pergunta é bastante abrangente. Vou fazer em termos táticos. A composição da equipe, ou a recomposição da equipe, a partir do momento em que o Renato Augusto machucou e teve um decréscimo técnico, esse ajuste da equipe, ele ficou faltando no seu equilíbrio maior. A Copa do Mundo, ela te dá a necessidade de, mais rapidamente do que eliminatórias, modificações no seu plano geral. Quer seja durante o jogo, quer seja por vezes o bom momento técnico de uma equipe, de um atleta ou outro, pelo alto nível técnico que eles têm. Tu joga contra equipes de altíssimo nível e a pressão psicológica, ela é muito forte. Não em relação à sequência, mas ao primeiro jogo, eu também tive essa experiência. E poderia enumerar outras tantas minhas pessoais e de conduta do meu trabalho. Primeira parte da pergunta foi?
Isso. E, paralelamente a isso, eu devo considerar uma série de aspectos positivos também. Mas eu não quero me ater só a responder esses, como tu colocaste, dos aspectos de correção e negativos, me ater a esse. Mas teve outros grandes positivos também. Tite, aqui do seu lado direito, bom dia a todos da comissão. Só uma coisa antes que não ficou esclarecido pelo Edu, se esses jogadores que vão disputar aí, antes da pergunta para o Tite, vão disputar Copa do Brasil, Libertadores, e que foram convocados, se eles podem ser liberados do segundo jogo, ou quem está convocado aqui é para os 2 jogos? Não, só não ficou esclarecido porque não foi essa a minha intenção de... Sim. Né? A minha intenção é explicar que nós tínhamos um atleta por clube e atleta convocado estará convocado até a sua data do término da data FIFA. Essa não tem como mudar, claro. Tem como ser diferente. Tudo bem. Tite, a grande expectativa dessa convocação de hoje, nesse início do novo ciclo, era pelas novidades, jogadores que estão se destacando aí no futebol brasileiro ou mesmo fora do país e que são muito jovens e não conseguiram ir à Copa do Mundo, mas com certeza agora tem todas as chances de chegar ao Catar. Como sempre, eu te peço, quando aparecem as novidades, para você rapidamente falar um pouquinho do que te levou a convocar cada um. Eu vi aqui, são 7 ou 8 novidades. O Hugo do Flamengo, acho que está dentro desse posicionamento aí de sub-20, provavelmente, que vocês se referiram que vai ter agora, a partir de agora, sempre um. Acredito que o Hugo do Flamengo seja esse. E o resto seria Dedé, Felipe, Andrés Pereira, Arthur, Lucas, Paquetá, Everton e Pedro. Se você pudesse, rapidamente, numa frase ou duas, o porquê de cada um dessas novidades. Dentro dessa ótica que nós colocamos, existe um objetivo a curto prazo. Esse curto prazo, até o final do ano, ele é importante. Tu vês que mais ou menos em cada setor a gente trouxe um atleta que esteve na Copa do Mundo e agora um atleta para dar oportunidade. Coerentemente, por quê? Porque agora há um tempo hábil para que essa situação aconteça. O registro da qualificação é inquestionável, por exemplo, hoje tu falar do grande campeonato que fez o Miranda. Ou de um outro capitão que é o Marcelo que não está. Ou do goleador que ele é o Gabriel Jesus e outros tantos. Né? Mas o que é? Se oportuniza. Esse é o momento para um Pedro que pela regularidade, pelos gols que ele vem tendo, fala por si só. Pelo desempenho do Paquetá ao longo do ano, sendo um dos destaques do Flamengo. Do Everton ser, dentro do Campeonato Gaúcho e Brasileiro, o goleador da equipe do Grêmio e o melhor jogador do Campeonato Gaúcho e tido como um dos melhores jogadores da equipe. Hugo, porque nós conversamos com o Amadeu e com o Guilherme e essa relação de saber os atletas das suas posições, funções e qualidades que ele tem, estar presente para uma situação futura, inclusive para galgar, poderia ser, o que eu não gosto de falar, politicamente correto, porque entre politicamente correto e educado e ético a gente confunde por vezes as situações. Eu procuro ser educado e ético, mas não politicamente correto. Mas poderia convocar um outro goleiro para dar aqui e fazer um... Não é. Eu tenho que olhar sob essa ótica, sob esse prisma. Então, tu começa a trazer atletas que tem. Fabinho, ele tem 6 Champions. É o momento, é a oportunidade. E aí, quem mais? Me ajude. Dedé, coerentemente falei, rebentou nos 2 jogos. E nós acompanhamos em loco, e não só, o grande momento que o Dedé está. O Felipe vem com 2 temporadas de campeão brasileiro também. Quando eu assumi, tinha sido convocado e não foi mais nenhuma vez. Oportunidade. Arthur, por si só, havia sido convocado. Retoma um padrão para que dê continuidade. Quem mais? Andrés. O Andrés é um jogador que foi muito utilizado nas categorias de base, nas convocações de categoria de base. Que tem um lastro, que tem dupla cidadania. Ele tem os pais belga, ele belga e os pais brasileiros. Nos proporcionar, jogando no United em alto nível, agora com um técnico de alto nível, com uma exigência de alto nível, para tê-lo conosco. Para quê? Para oportunidade. É o papel e é o momento. Bom dia, Tite. Rodrigo Matos aqui, do UOL. Sobre essa questão da Copa do Brasil,
e dos jogadores, dos times que são semifinalistas da Copa do Brasil. Primeira pergunta é se vai adotar o mesmo procedimento em relação à final, que também tem uma mesma questão com data FIFA, né? E segundo, a pergunta é se você acha justo, por mais que seja um jogador só, esses 3 times, Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, percam jogadores que são bastante importantes em um momento decisivo da temporada por um amistoso contra El Salvador, né? Rodrigo, tem muito sentido essa pergunta que tu colocou. E eu me coloquei e me reportei ao outro lado, porque cheguei aqui através de técnico de clube. E tentei procurar ser o mais justo possível. A essência e a minha responsabilidade, ela é com a seleção, mas eu também tenho que enxergar o outro lado. Então, a oportunidade, como é que tu procurou equilibrar isso? É não trazer 2 atletas de cada clube. Agora, poderia convocar um do Palmeiras, e o Bruno Henrique está jogando muito também, só para ter o acompanhamento dos atletas todos que tem, mas eu tenho que dar a oportunidade a esses atletas que também vêm tendo e vêm merecendo nesse momento. Deu a casualidade de coincidir datas. E a maneira de equilibrar isso foi o critério que o Edu colocou de não trazer 2 atletas mais. Talvez forçar uma convocação, trazer um atleta do Palmeiras para deixar tudo equilibrado fosse o ideal. Mas não entendi aí abrir mão do Fred, abrir mão de outros jogadores que estão no bom, citando o Bruno Henrique ou um outro atleta do Palmeiras, ou o Everton, que voltou a jogar agora em alto nível. Situações. Fica prejudicado as 3 equipes em detrimento do Palmeiras em função da convocação? Sim, fica. Bom dia, Tite. O outro detalhe, eu vi que está fazendo sinal ali. Oi. Eu não tenho, nós olhamos a convocação sob critério agora. Eu não posso projetar essa situação futura, não vou dizer aqui, falar uma coisa para ti e daqui a pouco ali na frente. Não pensei sobre esse assunto.